Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde todos os dias ensino a palavra de Deus e acredito de verdade que a palavra de Deus tem um poder inerente nela para curar, para nos libertar e para nos livrar de amarras que Satanás tenta colocar em nós. E hoje continuarei ensinando sobre o que eu comecei ontem, o que o diabo não quer que você saiba. E ontem falamos como o diabo não quer nem que você saiba que ele existe. Ele quer que você pense que ele é um mito, ou um conto de fadas, ou apenas uma história, ou um personagem do Halloween, mas isto é uma mentira. Satanás não só é, como também representa tudo o que é mal. Tantas coisas ruins acontecendo no mundo hoje. Quero dizer, nosso mundo está uma confusão, e não é em um só lugar, em todos os lugares. E o diabo está por trás de todas as coisas ruins. Sim, as pessoas fazem maldades, mas a verdade é que é o inimigo trabalhando através das pessoas. E enquanto ficamos com raiva das pessoas, o diabo ganha. Mas uma vez que conseguimos enxergar além disso, sabendo que Satanás é a fonte e começamos a lidar com isso, então conseguimos ser vencedores na vida. Ele é um mentiroso, a verdade não está nele. Ele não quer que você saiba que ele existe, ele mente, mente, mente e mente. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre como Satanás, ele também é o grande destruidor. Ele quer destruir tudo aquilo que Deus tem em mente para você que é bom. Deus é bom, o diabo é mau. Se você não aprender nada além disso hoje, já valerá a pena ter assistido ao programa. Deus é bom e o diabo é mau. As coisas boas vêm de Deus, as coisas más elas vêm de Satanás. Mas a Bíblia diz em Romanos 12, verso 21, que nós vencemos o mal com o bem. O bem, ele é mais forte do que o mal. É assim que você derrota o diabo. Não importa quantas coisas ruins ele tente fazer com você. Se você vai ser bom, você faz o que Deus quer que você faça. Ele quer que você faça o bem para as pessoas e você faz. E assim você deixa o diabo louco. Assim você vence o mal com o bem. A Bíblia diz que devemos estar alertas o tempo todo. Bem, acho que não gostaríamos sempre de ouvir isso, porque ninguém quer achar que precisa trabalhar o tempo todo, mas algo que nós não podemos ser é sonolentos, cristãos preguiçosos, boa parte do tempo, e esperar que naqueles dias, quando queremos ser preguiçosos, que o diabo nos deixe em paz. É nesses dias que ele vem tirar vantagem de nós. Fiquem alertas o tempo todo, pois o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para que possa devorar. Aqui está a boa notícia, não precisa ser você. Ele está procurando alguém para devorar, mas não precisa ser você, por exemplo. Em Efésios 4, a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É interessante que não diz que a pessoa não pode se irar, a raiva é uma emoção que vai surgir de vez em quando, sabe? Mas a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo em nenhuma área. Se dermos lugar, aí ele pode levantar uma fortaleza. Então, isso é muito simples. Não durma com raiva. Seja de quem for que estiver com raiva, acalme a situação. Ore e peça a Deus para ajudá-lo. Estude a palavra, faça algo para então superar antes de ir para a cama. Porque se você não fizer isso, vai abrir uma porta para o inimigo. E sabe, é o inimigo que causa problemas em nossas vidas. Deus não nos causa problemas, é o inimigo que causa problemas. Mas, honestamente, às vezes somos nós que abrimos a porta, sabe? A Bíblia diz que devemos perdoar. Qualquer um que temos qualquer coisa contra, temos que perdoar. Se você não perdoar, Deus não pode te perdoar. Então, isto causa todos os tipos de problemas em sua vida. Cara, o que aconteceria se apenas decidíssemos acreditar na palavra de Deus e fazer o que ela diz? Uau! Isso é tão difícil, bem? Isso não é tão difícil como viver miserável o tempo todo. Em 1 Pedro 5,8 na Amplificada, eu amo isso. Seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, em fome feroz, buscando a quem ele possa devorar.
O equilíbrio em nossas vidas é tão importante. Significa que você faz o suficiente de tudo, mas você não faz muito de nada. E uma das coisas que Satanás quer fazer é destruir a sua saúde. Acredite ou não, o diabo quer que você se sinta mal o tempo todo. Ele se importa com seu corpo. Ele quer ter a certeza de que você fique miserável, se sinta mal, e daí Deus não pode usar você. Veja, se você é um crente em Jesus Cristo, você é agora as mãos e os pés de Jesus. Ele quer agir através de você. Jesus foi para o céu, ele não está mais aqui em um corpo terreno, mas ele vive dentro dos crentes. O meu corpo, o seu corpo, se você é um crente em Jesus Cristo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Entenda isso. Você é a casa de Deus. Deus vive dentro de você. Agora, é possível que você seja cristão há 30 anos e nunca ouviu isso. Mas é o que a Bíblia diz. Que nós somos o templo de Deus. Que fomos comprados por preço. Esse preço foi o sangue de Jesus. O mistério dos tempos. Diz lá em Colossenses 1, Cristo em mim, a esperança da glória. Isso é um mistério? Porque Deus escolheria seres humanos, seres fracos e defeituosos para viver neles. Porque ele precisa de um corpo para trabalhar. Se você vai fazer algo na terra, precisa ter um corpo. Quando seu corpo morre, você nada pode, foi embora, bem? A igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Deus trabalha através das pessoas. Ele está trabalhando através de mim para te ensinar a palavra. Ele pode querer trabalhar através de você daqui a 2 horas para encorajar alguém ou para animar alguém, para orar por alguém. Deus precisa ter um corpo para trabalhar. Satanás vem contra o seu corpo. Ele vem contra a sua mente. A mente é o campo de batalha. É nela que ganhamos ou perdemos a guerra contra Satanás. Ele mente, você precisa conhecer a verdade. Se você não conhece a palavra de Deus, não vai ter nenhuma vitória em sua vida. Eu já era cristã há muitos anos e eu não tinha nenhuma vitória. E isso é um grande problema no mundo hoje. As pessoas não estão muito impressionadas com os cristãos porque, sabe, muitos deles vão à igreja, eles são sinceros, amam a Deus, mas não conhecem a palavra. E assim, portanto, eles não se comportam como deveriam se comportar. Eles são cristãos, mas não agem como cristãos. E o mundo precisa enxergar a Cristo, e a única maneira de enxergar é através de nós. Você tem um trabalho a fazer? Você tem um trabalho, e eu tenho um trabalho a fazer. Veja, cada um de nós tem um chamado de Deus em nossas vidas. E nós devemos ajudar as pessoas a reconciliar com Deus. Seja um bom exemplo. Bem, o estresse. Uau! O diabo certamente cria estresse o suficiente. O mundo é um lugar tão estressante. Uau, 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 uau. É barulhento, cheio de pressão. As pessoas querem, todo mundo quer ter mais. Ser multitarefas, tentar fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Quer saber, eu não consigo mais fazer isso. Meu cérebro não aguenta. Eu costumava achar que era uma boa coisa ser multitarefas. Mas acho que Deus quer que façamos uma coisa de cada vez, firmemos a nossa mente, foquemos e façamos bem feito, sabe? Descobri que se eu focar a minha mente naquilo que estou fazendo, eu consigo sentir a presença de Deus. Mas quando fico toda dividida, quando tento fazer 5 coisas ao mesmo tempo, tudo que eu fico é frustrada. As pessoas não dormem o bastante, se alimentam mal. Há muitas opções de lixo para se comer hoje em dia. Não sei de você, mas eu quero me sentir bem. Alguém está me ouvindo? Você está cansado de se sentir mal o tempo todo? Bem, você diz, eu estou orando por isso. É bom orar por isso, mas você precisa fazer algo também. Acho que esta é uma das situações onde cometemos erros. Deus diz para a gente orar. Ele diz, tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firme em seu lugar, diz lá em Efésios 6. Mas você teve uma crise em sua vida e você fez o que poderia fazer?
Sabe, Deus nos ajuda a fazer as coisas, mas Ele nunca faz tudo por nós. Às vezes, quando você se sente mal e vai até Deus e começa a orar por cura, Ele pode mostrar algo que você precisa fazer e se você não fizer, vai continuar se sentindo mal. Talvez tudo que você tem que fazer é ir para a cama um pouco mais cedo e descansar um pouco. Pare de ser multitarefas para tentar agradar as pessoas. Pare de olhar todas as coisas negativas nas redes sociais. Se você vai assistir o noticiário, encontre um que seja decente, não ouça toda essa loucura que está acontecendo no mundo hoje. Deus quer que você se sinta bem. Eu quero que você se sinta bem. Eu estou fazendo tudo que posso na minha vida para eu me sentir bem, sabe? Eu quero me sentir bem emocionalmente, mentalmente. Eu não quero me preocupar e nem ficar ansiosa com as coisas. Esse é o dia que o Senhor já fez. Nele eu me alegrarei e celebrarei. Eu estou determinada a desfrutar cada dia que Deus der para mim. Porque quer saber? A todos nós foi dada uma certa quantidade de dias. E quando um deles passa, nunca mais conseguimos recuperá-lo. E você pode desperdiçar o hoje ou pode investir o hoje. Você pode fazer algo hoje que vai contar para a eternidade, ou você pode jogar fora esse dia sentindo pena de si mesmo, ficando com raiva, ficando bravo, ficando todo estressado e frustrado. Vamos lá, quero que você pense no que você está fazendo com a sua vida. Satanás é um destruidor. Ele quer destruir a sua saúde. Ele quer destruir o seu corpo. O seu corpo e a sua saúde são muito importantes. Deus trabalha através de você. Ele construiu uma arca através de Noé. Ele matou Golias através de Davi. Ele prega através dos lábios de homens e mulheres. Ele encoraja as pessoas através de outras pessoas. Sem a sua saúde, Satanás pode privar o mundo dos dons que Deus colocou em você. Pense nisso. Não seria trágico? Quando Satanás vem contra seu corpo, ele está atacando o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que seus corpos são o templo do Espírito Santo que vive em vocês? O qual receberam da parte de Deus e não pertenceis a si mesmos. Eu amo isso. Espero que você esteja me ouvindo. Você foi comprado por um preço, portanto, honre a Deus com seu corpo. Bem, e não há honra a Deus se eu estiver quebrada e caindo aos pedaços. Não, estou dizendo que a culpa é sua se está doente. Talvez você tenha uma doença ou algo tenha atacado você, mas estou dizendo que, para alguns de nós, a culpa é nossa. Se nos sentimos mal o tempo todo porque não fazemos as coisas que deveríamos fazer. Em dezembro de 2017, eu fiquei muito doente. Algo aconteceu com minha voz. Eu fiquei nervosa. Eu comecei a ter todos os tipos de problemas. Eu não conseguia comer. Comecei a perder peso. Eu me sentia absolutamente terrível. E sabe o que era? Eu não queria que fosse isso, mas era só estresse. Estresse de muitos anos, trabalhando muito duro, não fazendo as pausas e tentando atender a todo mundo. Eu não sei nem dizer com quantas pessoas isto aconteceu, não sou a única com quem isto aconteceu. E eu tive que tomar algumas decisões de que se eu quisesse ficar por aqui por mais tempo, eu teria que fazer algumas mudanças. Agora, creio que estou falando com algumas pessoas e alguns de vocês precisam fazer algumas mudanças. E vocês sabem quem são. E você está pensando, Joyce, você está falando comigo. E Deus tem dito a mesma coisa. E outras pessoas têm dito a mesma coisa para você. Mas sabe, você não precisa agradar a todo mundo o tempo todo. Está tudo bem dizer não. Eu disse, está tudo bem dizer não. É melhor dizer sim a Deus e não às pessoas do que dizer sim às pessoas e dizer não a Deus. Muitas vezes as pessoas nos pedem para fazer algo e sabemos que não é algo que devemos fazer. Nós já estamos sobrecarregados e alguém quer que façamos mais uma coisa e nós não queremos que se chateie, nós não queremos ferir seus sentimentos e assim dizemos sim para mais uma coisa enquanto nosso coração grita não.
O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que possam ter e desfrutar a vida e que a tenham ao máximo até que ela transborde. Nunca subestime a importância de cuidar de si mesmo. O cristão que é descuidado com sua saúde está se jogando direto nas mãos do diabo. A arma de Satanás é o sofrimento, ele quer que soframos. Ele planeja nos destruir com sofrimento. Às vezes Deus permite o sofrimento, não que ele tenha causado isso, sabe? Mas às vezes ele não nos livra disso tão rápido quanto gostaríamos que livrasse, porque já que nós causamos o problema, é bom aprendermos uma lição. Podemos muito bem aprender algo que vai nos ajudar a longo prazo. 1 Pedro 4,12 diz: amados, não se surpreendam nem se espantem com o fogo ardente que está ocorrendo para testar a sua qualidade. Às vezes o sofrimento entra em nossa vida e os problemas vêm para testar a nossa qualidade de fé. É fácil confiar em Deus quando tudo está saindo do jeito que você quer. Não é difícil confiar em Deus quando você não está tendo nenhum problema, sabe? Mas quando toda a sua vida parece estar de cabeça para baixo, é aí que você descobre quanta fé você tem. O sofrimento, sabe, ele ocorre quando nós perseveramos em algo em vez de fugir daquilo. Ou tentamos evitá-lo. E há muitos tipos diferentes de sofrimento. Será que você se permitiria sofrer e esperaria por Deus para ser seu vingador em vez de tentar se vingar por sua conta? E se você soubesse que alguém está falando mal de você, cara, você queria ir e dizer o quanto você é maravilhoso, mas Deus disse: não, deixe-me cuidar disso, deixe-me ser seu vingador. Bem, é difícil esperar por Deus. Mas sabe, você pode piorar o problema ao tentar resolver tudo sozinho. 2 Coríntios 4,8, Paulo disse que eles sofreram constrangimentos, foram perturbados e oprimidos de todas as formas. E eles poderiam ter evitado o sofrimento pelo qual estavam passando saindo da cidade, mas ficaram lá. Eu não entendia isso até que eu vi essas anotações. Eles poderiam ter saído da cidade. Houve muitos lugares que Deus enviou Paulo e ele disse a Paulo antes de chegar lá: você vai sofrer. E ele poderia ter dito: bem, então eu não vou. Mas ele não fez isso, mesmo assim ele aceitou. Ele aceitou apesar de tudo. Havia pessoas que queriam seguir a Jesus. Ele disse: olha, eu não tenho sequer onde repousar a minha cabeça. É fácil dizer que você quer estar no ministério, que quer servir a Deus, mas você está disposto a pagar o preço que terá que pagar? A Bíblia diz que seremos perseguidos por causa da justiça e que, quando somos, nós somos abençoados. Não tente evitar tudo o que é difícil na vida, sabe? Coisas difíceis te dão músculos espirituais. 2 Coríntios 4,8, na versão amplificada diz: estamos acuados e pressionados de todos os lados, perturbados e oprimidos em todos os sentidos. Mas não estamos esmorecidos nem esmagados, somos constrangidos, estamos perplexos, incapazes de encontrar uma saída, mas não estamos desesperados. Sabe, quando você ama a Deus, há sempre um mas ali. O diabo pode tentar te destruir, mas Deus está com você. Deus, ele está do seu lado. Se você quer servir a Deus realmente, servir a Deus totalmente, completamente, e não apenas ser uma espécie de cristão de meia tigela, alguém que vai à igreja no domingo e vive o resto da semana como todo mundo vive, então preciso te dizer que haverá momentos em que as pessoas vão tirar sarro de você, você perderá amigos, você pode ser julgado e criticado, mas uau! A Bíblia diz que a sua recompensa será grande no céu e muitas vezes você nem precisa esperar até chegar lá, Deus te recompensa aqui. Todas essas coisas aconteceram com Jesus. Ele passou por todas as coisas, meu Deus, ele foi cuspido, espancado, ridicularizado e acusado de todo tipo de coisa, julgado, criticado até mesmo pelos próprios membros da sua família. Mas ele não fugiu do trabalho que Deus deu a ele para fazer, sabe? Eu passei por muitas coisas na minha vida e você pode pensar: eu gostaria de ter um ministério como o seu. Bem, você pode não querer falar mais isso quando conhecer o outro lado. Isso é muito mais do que estar na TV.
Bem, deve ser tão bom estar na televisão. Quando você está falando com alguns milhões de pessoas todos os dias, isso é só mais alguns milhões de pessoas que poderiam te julgar se elas quisessem. Alguém ligou para o Dave a semana passada e disse: irmão, só quero que você saiba que eu te defendi. Ele disse: alguém estava dizendo coisas ruins de você e da Joyce. Eu disse que não sabiam do que estavam falando, que eu os conheço e que aquilo não era verdade. Sabe, por que as pessoas gostam de falar coisas ruins sobre outras pessoas? É o diabo. É o diabo. Quando eu vi isso, eu comecei a me perguntar: bem, quem será que disse isso? Quer saber? Não importa quem foi. Não vou tentar descobrir quem foi, porque se não for aquela pessoa, vai ser outra pessoa. A Bíblia nos diz que devemos estar dispostos. Cara, como está a Escritura? Eu não sei. Nós devemos estar dispostos a sofrer injustiças e ainda ser gentis, ser amantes da paz e perdoar. Oh, meu Deus! A Bíblia diz em Atos 9,16 que Deus deixou claro para Paulo o quanto ele teria que sofrer como apóstolo. Mas quer saber, Paulo aceitou o trabalho. Eu estou te perguntando hoje, você vai aceitar o trabalho que Deus tem para você, mesmo que signifique que você não vai ser a pessoa mais popular na escola? Ou a pessoa mais popular no seu quarteirão? Você vai aguentar as coisas difíceis e não vai fugir de tudo que for difícil. Para você, deixe-me fechar com esta escritura. Hebreus 5, 8 e 9. Embora ele fosse filho, falando sobre Jesus, ele aprendeu a obediência ativa especial através do que ele sofreu. Não sabemos o que é obedecer a Deus, a menos que o façamos quando tudo está difícil. E sua experiência completa o tornou perfeitamente equipado. Foi a experiência dele que o equipou. As experiências que eu tive na vida me equiparam para eu poder vir aqui falar com você hoje. Ele se tornou o autor e a fonte da salvação eterna. Até Jesus sofreu, mas ele não fugiu do trabalho. Você vai confiar em Deus? Não importa o que esteja acontecendo com você, você vai confiar em Deus? O diabo está tentando destruir a sua fé? Ele quer destruir seu corpo, quer destruir sua mente, quer destruir suas finanças, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. Mas fique atento e seja cauteloso o tempo todo. Ainda que ele ande por aí rugindo como um leão, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar, tome a decisão de que não vai ser você. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde todos os dias ensino a palavra de Deus e acredito de verdade que a palavra de Deus tem poder inerente nela para curar, para nos libertar e para nos livrar de amarras que Satanás tenta colocar em nós. E hoje continuarei ensinando sobre o que eu comecei ontem, o que o diabo não quer que você saiba. E ontem falamos como o diabo não quer nem que você saiba que ele existe. Ele quer que você pense que ele é um mito, ou um conto de fadas, ou apenas uma história, ou um personagem do Halloween, mas isto é uma mentira. Satanás não só é, como também representa tudo o que é mal. Tantas coisas ruins acontecendo no mundo hoje. Quero dizer, nosso mundo está uma confusão, e não é em um só lugar, em todos os lugares. E o diabo está por trás de todas as coisas ruins. Sim, as pessoas fazem maldades, mas a verdade é que é o inimigo trabalhando através das pessoas. E enquanto ficamos com raiva das pessoas, o diabo ganha. Mas uma vez que conseguimos enxergar além disso, sabendo que Satanás é a fonte e começamos a lidar com isso, então conseguimos ser vencedores na vida. Ele é um mentiroso, a verdade não está nele. Ele não quer que você saiba que ele existe, ele mente, mente, mente e mente. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre como Satanás, ele também é o grande destruidor. Ele quer destruir tudo aquilo que Deus tem em mente para você que é bom. Deus é bom, o diabo é mau. Se você não aprender nada além disso hoje, já valerá a pena ter assistido ao programa.
Deus é bom e o diabo é mau. As coisas boas vêm de Deus, as coisas más elas vêm de Satanás. Mas a Bíblia diz em Romanos 12, verso 21, que nós vencemos o mal com o bem. O bem, ele é mais forte do que o mal. E é assim que você derrota o diabo. Não importa quantas coisas ruins ele tente fazer com você. Você vai ser bom, você faz o que Deus quer que você faça. Ele quer que você faça o bem para as pessoas e você faz. E assim você deixa o diabo louco. Assim você vence o mal com o bem. A Bíblia diz que devemos estar alertas o tempo todo. Bem, acho que não gostaríamos sempre de ouvir isso, porque ninguém quer achar que precisa trabalhar o tempo todo, mas algo que nós não podemos ser é sonolentos, cristãos preguiçosos, boa parte do tempo, e esperar que naqueles dias, quando queremos ser preguiçosos, que o diabo nos deixe em paz. É nesses dias que ele vem tirar vantagem de nós. Fiquem alertas o tempo todo, pois o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para que possa devorar. Aqui está a boa notícia, não precisa ser você. Ele está procurando alguém para devorar, mas não precisa ser você, por exemplo. Em Efésios 4, a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E é interessante que não diz que a pessoa não pode se irar, a raiva é uma emoção que vai surgir de vez em quando, sabe? Mas a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo em nenhuma área. Se dermos lugar aí, ele pode levantar uma fortaleza. Então, isso é muito simples. Não durma com raiva. Seja de quem for que estiver com raiva, acalme a situação. Ore e peça a Deus para ajudá-lo. Estude a palavra, faça algo para então superar antes de ir para a cama. Porque se você não fizer isso, vai abrir uma porta para o inimigo. E sabe, é o inimigo que causa problemas em nossas vidas. Deus não nos causa problemas, é o inimigo que causa problemas. Mas, honestamente, às vezes somos nós que abrimos a porta, sabe? A Bíblia diz que devemos perdoar. Qualquer um que temos qualquer coisa contra, temos que perdoar. Se você não perdoar, Deus não pode te perdoar. Então, isto causa todos os tipos de problemas em sua vida. Cara, o que aconteceria se apenas decidíssemos acreditar na palavra de Deus e fazer o que ela diz? Uau! Isso é tão difícil, bem? Isso não é tão difícil como viver miserável o tempo todo. Em 1 Pedro 5,8, na Amplificada, eu amo isso. Seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão em fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. O equilíbrio em nossas vidas é tão importante. Significa que você faz o suficiente de tudo, mas você não faz muito de nada. E uma das coisas que Satanás quer fazer é destruir a sua saúde. Acredite ou não, o diabo quer que você se sinta mal o tempo todo. Ele se importa com seu corpo. Ele quer ter a certeza de que você fique miserável, se sinta mal, e daí Deus não pode usar você. Veja, se você é um crente em Jesus Cristo, você é agora as mãos e os pés de Jesus. Ele quer agir através de você. Jesus foi para o céu, ele não está mais aqui em um corpo terreno, mas ele vive dentro dos crentes. O meu corpo, o seu corpo, se você é um crente em Jesus Cristo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Entenda isso. Você é a casa de Deus. Deus vive dentro de você. Agora, é possível que você seja cristão há 30 anos e nunca ouviu isso. Mas é o que a Bíblia diz. Que nós somos o templo de Deus. Que fomos comprados por preço. Esse preço foi o sangue de Jesus. O mistério dos tempos, diz lá em Colossenses 1, Cristo em mim, a esperança da glória. Isso é um mistério, porque Deus escolheria seres humanos, seres fracos e defeituosos para viver neles.
Porque ele precisa de um corpo para trabalhar. Se você vai fazer algo na terra, precisa ter um corpo. Quando seu corpo morre, você nada pode, foi embora, bem? A igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Deus trabalha através das pessoas. Ele está trabalhando através de mim para te ensinar a palavra. Ele pode querer trabalhar através de você daqui a 2 horas para encorajar alguém ou para animar alguém, para orar por alguém. Deus precisa ter um corpo para trabalhar. Satanás vem contra o seu corpo. Ele vem contra a sua mente. A mente é o campo de batalha. É nela que ganhamos ou perdemos a guerra contra Satanás. Ele mente, você precisa conhecer a verdade. Se você não conhece a palavra de Deus, não vai ter nenhuma vitória em sua vida. Eu já era cristã há muitos anos e eu não tinha nenhuma vitória. E isso é um grande problema no mundo hoje. As pessoas não estão muito impressionadas com os cristãos porque, sabe, muitos deles vão à igreja, eles são sinceros, amam a Deus, mas não conhecem a palavra. E assim, portanto, eles não se comportam como deveriam se comportar. Eles são cristãos, mas não agem como cristãos. E o mundo precisa enxergar a Cristo, e a única maneira de enxergar é através de nós. Você tem um trabalho a fazer? Você tem um trabalho, e eu tenho um trabalho a fazer. Veja, cada um de nós tem um chamado de Deus em nossas vidas. E nós devemos ajudar as pessoas a reconciliar com Deus. Seja um bom exemplo. Bem, o estresse. Uau! O diabo certamente cria estresse o suficiente. O mundo é um lugar tão estressante. Uau, 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 uau. É barulhento, cheio de pressão. As pessoas querem, todo mundo quer ter mais. Ser multitarefas, tentar fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Quer saber, eu não consigo mais fazer isso. Meu cérebro não aguenta. Eu costumava achar que era uma boa coisa ser multitarefas. Mas acho que Deus quer que façamos uma coisa de cada vez, firmemos a nossa mente, foquemos e façamos bem feito, sabe? Descobri que se eu focar a minha mente naquilo que estou fazendo, eu consigo sentir a presença de Deus. Mas quando fico toda dividida, quando tento fazer 5 coisas ao mesmo tempo, tudo que eu fico é frustrada. As pessoas não dormem o bastante, se alimentam mal. Há muitas opções de lixo para se comer hoje em dia. Não sei de você, mas eu quero me sentir bem. Alguém está me ouvindo? Você está cansado de se sentir mal o tempo todo? Bem, você diz, eu estou orando por isso. É bom orar por isso, mas você precisa fazer algo também. Acho que esta é uma das situações onde cometemos erros. Deus diz para a gente orar. Ele diz, tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firme em seu lugar, diz lá em Efésios 6. Mas você teve uma crise em sua vida e você fez o que poderia fazer? Sabe, Deus nos ajuda a fazer as coisas, mas Ele nunca faz tudo por nós. Às vezes, quando você se sente mal e vai até Deus e começa a orar por cura, Ele pode mostrar algo que você precisa fazer e se você não fizer, vai continuar se sentindo mal. Talvez tudo que você tem que fazer é ir para a cama um pouco mais cedo e descansar um pouco. Pare de ser multitarefas para tentar agradar as pessoas. Pare de olhar todas as coisas negativas nas redes sociais. Se você vai assistir o noticiário, encontre um que seja decente, não ouça toda essa loucura que está acontecendo no mundo hoje. Deus quer que você se sinta bem. Eu quero que você se sinta bem. Eu estou fazendo tudo que posso na minha vida para eu me sentir bem, sabe? Eu quero me sentir bem emocionalmente, mentalmente. Eu não quero me preocupar e nem ficar ansiosa com as coisas. Esse é o dia que o Senhor já fez, nele eu me alegrarei e celebrarei. Eu estou determinada a desfrutar cada dia que Deus der para mim. Porque, quer saber, a todos nós foi dada uma certa quantidade de dias. E quando um deles passa, nunca mais conseguimos recuperá-lo. E você pode desperdiçar o hoje ou pode investir o hoje. Você pode fazer algo hoje que vai contar para a eternidade. Ou você pode jogar fora esse dia, sentindo pena de si mesmo, ficando com raiva, ficando bravo, ficando todo estressado e frustrado. Vamos lá, quero que você...
pense no que você está fazendo com a sua vida. Satanás é um destruidor. Ele quer destruir a sua saúde. Ele quer destruir o seu corpo. O seu corpo e a sua saúde são muito importantes. Deus trabalha através de você. Ele construiu uma arca através de Noé. Ele matou Golias através de Davi. Ele prega através dos lábios de homens e mulheres. Ele encoraja as pessoas através de outras pessoas. Sem a sua saúde, Satanás pode privar o mundo dos dons que Deus colocou em você. Pense nisso. Não seria trágico? Quando Satanás vem contra seu corpo, ele está atacando o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que seus corpos são o templo do Espírito Santo que vive em vocês? O qual receberam da parte de Deus e não pertenceis a si mesmos. Eu amo isso. Espero que você esteja me ouvindo. Você foi comprado por um preço, portanto, honre a Deus com seu corpo. Bem, e não há honra a Deus se eu estiver quebrada e caindo aos pedaços. Não, estou dizendo que a culpa é sua se está doente. Talvez você tenha uma doença ou algo tenha atacado você, mas estou dizendo que, para alguns de nós, a culpa é nossa. Se nos sentimos mal o tempo todo porque não fazemos as coisas que deveríamos fazer. Em dezembro de 2017, eu fiquei muito doente. Algo aconteceu com minha voz. Eu fiquei nervosa. Eu comecei a ter todos os tipos de problemas. Eu não conseguia comer. Comecei a perder peso. Eu me sentia absolutamente terrível. E sabe o que era? Eu não queria que fosse isso, mas era só estresse. Estresse de muitos anos, trabalhando muito duro, não fazendo as pausas e tentando atender a todo mundo. Eu não sei nem dizer com quantas pessoas isto aconteceu, não sou a única com quem isto aconteceu. E eu tive que tomar algumas decisões de que se eu quisesse ficar por aqui por mais tempo, eu teria que fazer algumas mudanças. Agora, creio que estou falando com algumas pessoas e alguns de vocês precisam fazer algumas mudanças. E vocês sabem quem são. E você está pensando, Joyce, você está falando comigo. E Deus tem dito a mesma coisa. E outras pessoas têm dito a mesma coisa para você. Mas sabe, você não precisa agradar a todo mundo o tempo todo. Está tudo bem dizer não. Eu disse, está tudo bem dizer não. É melhor dizer sim a Deus e não às pessoas do que dizer sim às pessoas e dizer não a Deus. Muitas vezes as pessoas nos pedem para fazer algo e sabemos que não é algo que devemos fazer. Nós já estamos sobrecarregados e alguém quer que façamos mais uma coisa e nós não queremos que se chateie, nós não queremos ferir seus sentimentos e assim dizemos sim para mais uma coisa enquanto nosso coração grita não. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que possam ter e desfrutar a vida e que a tenham ao máximo até que ela transborde. Nunca subestime a importância de cuidar de si mesmo. O cristão que é descuidado com sua saúde está se jogando direto nas mãos do diabo. A arma de Satanás é o sofrimento, ele quer que soframos. Ele planeja nos destruir com sofrimento. Às vezes Deus permite o sofrimento, não que ele tenha causado isso, sabe? Mas às vezes ele não nos livra disso tão rápido quanto gostaríamos que livrasse, porque já que nós causamos o problema, é bom aprendermos uma lição. Podemos muito bem aprender algo que vai nos ajudar a longo prazo. 1 Pedro 4,12 diz, amados, não se surpreendam nem se espantem com o fogo ardente que está ocorrendo para testar a sua qualidade. Às vezes o sofrimento entra em nossa vida e os problemas vêm para testar a nossa qualidade de fé. É fácil confiar em Deus quando tudo está saindo do jeito que você quer. Não é difícil confiar em Deus quando você não está tendo nenhum problema, sabe? Mas quando toda a sua vida parece estar de cabeça para baixo, é aí que você descobre quanta fé você tem. O sofrimento, sabe, ele ocorre quando nós perseveramos em algo em vez de fugir daquilo. Ou tentamos evitá-lo. E há muitos tipos diferentes de sofrimento.
Será que você se permitiria sofrer e esperaria por Deus para ser seu vingador em vez de tentar se vingar por sua conta? E se você soubesse que alguém está falando mal de você, cara, você queria ir e dizer o quanto você é maravilhoso, mas Deus disse, não, deixe-me cuidar disso, deixe-me ser seu vingador. Bem, é difícil esperar por Deus. Mas sabe, você pode piorar o problema ao tentar resolver tudo sozinho. 2 Coríntios 4:8, Paulo disse que eles sofreram constrangimentos, foram perturbados e oprimidos de todas as formas. E eles poderiam ter evitado o sofrimento pelo qual estavam passando saindo da cidade, mas ficaram lá. Eu não entendia isso até que eu vi essas anotações. Eles poderiam ter saído da cidade. Houve muitos lugares que Deus enviou Paulo e ele disse a Paulo antes de chegar lá, você vai sofrer. E ele poderia ter dito, bem, então eu não vou. Mas ele não fez isso, mesmo assim ele aceitou. Ele aceitou apesar de tudo. Havia pessoas que queriam seguir a Jesus. Ele disse, olha, eu não tenho sequer onde repousar a minha cabeça. É fácil dizer que você quer estar no ministério, que quer servir a Deus, mas você está disposto a pagar o preço que terá que pagar? A Bíblia diz que seremos perseguidos por causa da justiça e que, quando nós somos abençoados. Não tente evitar tudo o que é difícil na vida, sabe? Coisas difíceis te dão músculos espirituais. 2 Coríntios 4:8, na versão amplificada diz, estamos acuados e pressionados de todos os lados, perturbados e oprimidos em todos os sentidos. Mas não estamos esmorecidos nem esmagados, somos constrangidos, estamos perplexos, incapazes de encontrar uma saída, mas não estamos desesperados. Sabe, quando você ama a Deus, há sempre um mas ali. O diabo pode tentar te destruir, mas Deus está com você. Deus, Ele está do seu lado. Se você quer servir a Deus realmente, servir a Deus totalmente, completamente, e não apenas ser uma espécie de cristão de meia tigela, alguém que vai à igreja no domingo e vive o resto da semana como todo mundo vive, então preciso te dizer que haverá momentos em que as pessoas vão tirar sarro de você, você perderá amigos, você pode ser julgado e criticado, mas uau! A Bíblia diz que a sua recompensa será grande no céu e muitas vezes você nem precisa esperar até chegar lá, Deus te recompensa aqui. Todas essas coisas aconteceram com Jesus. Ele passou por todas as coisas, meu Deus, ele foi cuspido, espancado, ridicularizado e acusado de todo tipo de coisa, julgado, criticado até mesmo pelos próprios membros da sua família. Mas ele não fugiu do trabalho que Deus deu a ele para fazer, sabe? Eu passei por muitas coisas na minha vida e você pode pensar, eu gostaria de ter um ministério como o seu bem. Você pode não querer falar mais isso quando conhecer. O outro lado, isso é muito mais do que estar na TV. Bem, deve ser tão bom estar na televisão. Quando você está falando com alguns milhões de pessoas todos os dias, isso é só mais alguns milhões de pessoas que poderiam te julgar se elas quisessem. Alguém ligou para o Dave a semana passada e disse, irmão, só quero que você saiba que eu te defendi. E ele disse, alguém estava dizendo coisas ruins de você e da Joyce. Eu disse que não sabiam do que estavam falando, que eu os conheço e que aquilo não era verdade. Sabe, por que as pessoas gostam de falar coisas ruins sobre outras pessoas? É o diabo. É o diabo. Quando eu vi isso, eu comecei a me perguntar, bem, quem será que disse isso? Quer saber? Não importa quem foi. Não vou tentar descobrir quem foi, porque se não for aquela pessoa, vai ser outra pessoa. A Bíblia nos diz que devemos estar dispostos, cara, como está a Escritura? Eu não sei. Nós devemos estar dispostos a sofrer injustiças e ainda ser gentis, ser amantes da paz e perdoar, meu Deus. A Bíblia diz em Atos 9:16 que Deus deixou claro para Paulo o quanto ele teria que sofrer como apóstolo. Mas quer saber, Paulo aceitou o trabalho. Eu estou te perguntando hoje, você vai aceitar o trabalho que Deus tem para você, mesmo que signifique que você não vai ser a pessoa mais popular na escola? Ou a pessoa mais popular no seu quarteirão? Você vai aguentar as coisas difíceis e não vai fugir de tudo que for difícil. Para você, deixe-me fechar com esta escritura.
Hebreus 5, 8 e 9. Embora ele fosse filho, falando sobre Jesus, ele aprendeu a obediência ativa especial através do que ele sofreu. Não sabemos o que é obedecer a Deus, a menos que o façamos quando tudo está difícil. E sua experiência completa o tornou perfeitamente equipado. Foi a experiência dele que o equipou. As experiências que eu tive na vida me equiparam para eu poder vir aqui falar com você hoje. Ele se tornou o autor e a fonte da salvação eterna. Até Jesus sofreu, mas ele não fugiu do trabalho. Você vai confiar em Deus? Não importa o que esteja acontecendo com você, você vai confiar em Deus? O diabo está tentando destruir a sua fé? Ele quer destruir seu corpo, quer destruir sua mente, quer destruir suas finanças, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. Mas fique atento e seja cauteloso o tempo todo. Ainda que ele ande por aí rugindo como um leão, com fome feroz buscando a quem ele possa devorar, tome a decisão de que não vai ser você. Đường đi học con về dợm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde todos os dias ensino a palavra de Deus e acredito de verdade que a palavra de Deus tem um poder inerente nela para curar, para nos libertar e para nos livrar de amarras que Satanás tenta colocar em nós. E hoje continuarei ensinando sobre o que eu comecei ontem, o que o diabo não quer que você saiba. E ontem falamos como o diabo não quer nem que você saiba que ele existe. Ele quer que você pense que ele é um mito, ou um conto de fadas, ou apenas uma história, ou um personagem do Halloween, mas isto é uma mentira. Satanás não só é, como também representa tudo o que é mal. Tantas coisas ruins acontecendo no mundo hoje. Quero dizer, nosso mundo está uma confusão, e não é em um só lugar, em todos os lugares. E o diabo está por trás de todas as coisas ruins. Sim, as pessoas fazem maldades, mas a verdade é que é o inimigo trabalhando através